primeira série do ensino médio da Copelg, nós vamos ver agora mais uma videoaula de artes. Vamos falar um pouquinho mais sobre arte ritual. A arte e o ritual. A arte ela faz parte da cultura humana há aproximadamente 50 mil anos, quando os primeiros humanos eles fizeram arte nas cavernas através dos recursos existentes naquele tempo, que eram pedras, as pinturas nessas pedras, essas pequenas esculturas entalhadas em ossos animais, a utilização de sumos de vegetais e até mesmo de sangue e carvão mineral para fazer essas pinturas nessas pedras. Então, eram esses recursos existentes há mais ou menos 50 mil anos atrás, quando se começou a fazer arte rupestre. E aí essa atividade ela coincide com as primeiras evidências de crença religiosa, e ambas obedecem à lógica e à representação de algo que transcendem a existência imediata. E aí aqui eu coloquei uma foto mostrando como eles faziam essas obras. Aqui é uma pequena arquitetura deles, uma escultura, uma adoração às divindades, apenas feita por pedras. E aí a gente também tem a arte nas cavernas, que eles pintavam a própria palma da mão ou até mesmo figuras de animais. E aí essas pinturas que são encontradas há aproximadamente 40 mil anos lá na Europa, elas representam uma grande variedade de animais, alguns como os mamutes já são extintos, e também rinocerontes peludos, existindo hoje cavalos selvagens, bisões europeus e veados. Por que eu falei da Europa? Porque foi lá onde começou-se a descobrir esse tipo de arte. Então, uma da teoria dessas pinturas seria que essa sociedade ela era dependente de caça e a pintura ela representaria um ritual para assegurar o sucesso dessa caça. Ou seja, eu vou pintar esse animal na pedra e aí os deuses irão aprisionar esse animal para eu poder caçá-lo. Então, as figuras humanas em cavernas é muito difícil a gente encontrar, mas sinais de mãos humanas, sinais indecifráveis aparecem nas paredes dessas cavernas espalhadas pelo mundo. Então, assim, a figura humana bem definida é muito complicada, é mais fácil a gente encontrar figura de animais bem definidos. E a mão em negativo, que é uma dessas imagens que vocês estão vendo aqui. Muitas dessas figuras, segundo os arqueólogos, estão relacionados aos cultos, ou outras criações artísticas, como as estatuetas das figuras femininas, fazem parte de rituais da fertilidade. E também objetos encontrados em lugares funerários destaca que o homem acreditava desde a pré-história em uma vida após a morte. E aí, o ritual, a religião. Então, o que leva desse ritual a se chegar à religião? À medida em que as sociedades tribais elas ficam mais modernas, começaram a dedicar lugares para onde aconteceriam os rituais. Um exemplo desses lugares é na Inglaterra. Logo mais tarde surgem outros com o tempo e o aparecimento das primeiras sociedades vai surgir os templos suntuosos, como panteões, para a adoração. E aí aqui alguns objetos que foram encontrados por arqueólogos mostrando esse ritual e essa religiosidade. E também a gente pode entender que a arte ela faz parte do ritual há milhares de anos e que contribuem para o entendimento sobrenatural e que hoje apresenta-se não apenas na arte que o homem produz em seus rituais, mas em toda uma ideologia que a sociedade foi criando ao longo dos séculos. Então aqui também uma forma desse ritual é o sacrifício de animais, e algumas civilizações também tinham o sacrifício humano. Então não é só a arte que vai me mostrar, o ritual ele não acontece só em obras de arte. Existe um ritual também dentro dessa religiosidade e esses rituais se tornaram ideologias que foram sendo criados ao longo dos anos. Nós temos agora da arte pré-colombiana a questão dos astecas, que eles conseguiram, através dos seus aprendizados, dos seus conhecimentos, de suas técnicas, criar um realismo em suas obras, e a maioria dessas obras, elas nos passam a informação de evocação, que estariam evocando esses deuses. E aí a gente tem muitas esculturas da civilização asteca,
e eles utilizavam cores fortes, cenas do cotidiano nas pinturas. Então, essas esculturas realistas e por evocação, elas são encontradas até hoje nas ruínas dos povos astecas, aqui na América do Sul, e as cores fortes, cenas do cotidiano, aparecem demais nas pinturas. A construção de templos e pirâmides também é um destaque dentro da arquitetura asteca. E aqui é um modelo de um tapete, onde utiliza-se esse tipo de pintura asteca. E nós temos também aqui a construção da cidade, onde a gente consegue ver essas pirâmides que eles faziam, esses templos de adoração e de evocação aos deuses. Nós temos também como povos pré-colombianos os maias, e aí a sofisticação dos maias e a religiosidade deles vai nos chamar muita atenção, dos historiadores e dos arqueólogos, e a pintura maia também é algo magnífico, onde grande parte dos arqueólogos ainda hoje são intrigados com tais informações ali encontradas, e a monumentalidade, a suntuosidade, a grandiosidade das obras dos maias é surpreendente dentro da arquitetura. Então, na sofisticação da pintura e a suntuosidade da arquitetura é o que vai caracterizar os povos maias. E aí aqui eu coloquei também um pouco da representação, mostrando essa questão dos rituais, da religiosidade dos maias, e o templo religioso, semelhante aos astecas, até porque todos, tanto maias, incas e astecas, são na América pré-colombiana, então são semelhantes essas construções, essas arquiteturas. Porém, os maias, eles têm uma suntuosidade, o tamanho é bem maior em relação aos astecas. Nós temos os incas, que também, dentro de um contexto da espiritualidade, eles vão fazer diversas manifestações, e a gente vai destacar aqui nos incas a arquitetura, principalmente em duas cidades, Cusco e Machu Picchu. E essa arquitetura, até hoje, ela é muito bem visitada por turistas do mundo inteiro. Nós temos a arte africana, e o que a gente destaca nessa arte africana é que o objeto de arte é funcional e expressa muita sensibilidade. O que é um objeto de arte funcional? Os africanos, eles faziam arte, mas para ter alguma função, não era simplesmente para expressar os seus sentimentos. Elas tinham que ter uma função. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos. Então, quando eles retratam, tanto na pintura como na escultura, a figura humana, eles estão tentando retratar a preocupação deles com esses valores dentro da sociedade. A escultura foi uma forma de arte muito utilizada por esses artistas africanos, e eles utilizavam muito o ouro e o bronze, e também o marfim como matéria-prima. E esse ouro e esse bronze foi a matéria-prima desejada pelos europeus, que chegaram lá e dizimaram praticamente toda essa cultura afro dentro da própria África. E representando também a arte africana, a gente vê a representação de um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. As máscaras também, elas vão ter um grande significado místico e importante na arte africana, sendo usadas nos rituais e também nos funerais. E aqui eu coloquei a questão da pintura nos rostos, mostrando essa questão da figura humana, aquela valorização da figura humana. E eu coloquei também aqui uma das máscaras africanas, para vocês terem uma noção. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o assunto do capítulo do livro didático de vocês, sobre arte ritual, e na nossa aula plantão, no nosso plantão pelo WhatsApp, eu vou passar qual será a atividade sobre essa videoaula. Acompanhe também a plataforma SAS, acompanhe as videoaulas já postadas e tirem suas dúvidas através do plantão do WhatsApp. Bye, bye!